Olá, queridos, muito bom dia. Estamos em mais uma palavra de vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aí onde você estiver, seja na sua casa, a caminho do trabalho, já no trabalho, e onde você estiver, que as mãos do Senhor estejam com você em mais esse dia, em nome de Jesus. E vamos agora de oração, para depois nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais essa manhã, pelo privilégio da vida, pelo privilégio de ter o Senhor falando aos nossos corações, pelo privilégio, Pai, de sabermos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Então eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te glorificar por mais esse dia e te dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que os planos que o Senhor tem para nós são planos, Senhor, de paz e não de guerra. Planos, ó Pai, de nos dar um futuro a qual, Senhor, nós esperamos. Então eu quero te agradecer por tudo aquilo que já está proporcionado para cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos em mais uma manhã maravilhosa de ontem para cá. Eu peguei uma gripe muito forte. E aí, ontem não consegui nem fazer a palavra de vida por conta, de estar acamado, mas glória a Deus, amanheci melhor. Agradeço os irmãos pelas orações e vamos que vamos, porque o reino está em movimento. Amém? Nossa meditação de hoje será em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E eu quero falar nesta manhã sobre oração. Orar com ação. A palavra oração. Olha só o que a palavra de Deus nos orienta. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão tão ansiosas. As pessoas estão com transtorno de excesso do futuro, que é a ansiedade. Transtorno de excesso do passado, que é gerada a depressão, uma série de coisas, né? Então a gente vai ver que as pessoas elas estão com esse transtorno. Só que a palavra do Senhor, há centenas de anos atrás, já vinha nos orientando para que nós não estivéssemos ansiosos, mas para que nós estivéssemos levando ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, com ações de graças. Então nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos caminhar com essa atitude. E o que nós percebemos é que às vezes as pessoas elas vão para um extremo. Então, qual extremo, pastor? O extremo é que às vezes as pessoas elas vão para um lugar onde elas estão com tanta ansiedade pelas coisas, elas estão com tanta ansiedade em alguns projetos, e elas começam a orar, elas falam, não, agora eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, e elas começam a orar. Elas vão orando, vão para as madrugadas, fazem campanhas, mas aí daqui a pouco a parte da prática, a parte da ação já não existe. E a oração sem a prática, queridos, ela não surte efeito. Então a gente vai ver que em toda a história da Bíblia, o próprio Jesus, ele ia para a madrugada, orava, no outro dia ele tinha atitude. Jesus agia. Então, em toda a palavra, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele ora a Deus, depois ele vai até o rei e sai para fazer o que precisava ser feito. Moisés vai se encontrar com Deus, fala com Deus, recebe as orientações de Deus e vai praticar o que precisava ser feito. Então, nós vivemos em uma geração em que muitas vezes não está orando e tendo ação. Vivemos uma geração que às vezes tem ação sem orar. Então as duas coisas sem esse anexo não tem consistência. Então se eu oro e não tenho ação, queridos, eu não tenho vida naquilo a qual eu orei. Eu não tenho depoimento, eu não tenho consistência de vida. E se eu tenho ação e não tenho oração, eu estou fazendo algo sem direção. Então eu aprendi nesse pouco de tempo no Evangelho que o quê? Que a oração que funciona é a oração com ação. E o Senhor está nos chamando nesses dias para orarmos, mas para termos
ações dentro dessas orações. Então eu oro, Deus me dá uma direção e eu caminho sobre essa direção que o Senhor está me dando. Aí agora o próprio Deus, ele vai investir em você. Tudo que Deus me chamou a ter e a fazer, às vezes, na maioria das vezes eu começo algo do zero e sem recurso, tratando das coisas da terra. Então o que que acontece? Eu oro a Deus, Deus me sinaliza e eu coloco a mão naquilo que eu posso fazer. Então aquilo que eu posso fazer, eu coloco a mão, não tenho recurso, não tem problema, eu coloco a mão e começo a fazer. Deus olhando de lá e vendo que eu orei, que Ele me sinalizou, que agora eu estou tendo uma ação sobre aquilo, Ele agora começa a patrocinar aquele projeto. Ele começa a patrocinar aquele sonho, aquela meta que você tem, aquela meta. E o patrocínio de Deus não vai vir de uma vez para que você depois fique na zona de conforto. Ele vai dando o pão nosso de cada dia. A Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Abraão, Abraão saiu da sua terra, mas Abraão não sabia exatamente qual era a terra, para onde ele estava indo. Ele só obedeceu e no caminho Deus o prosperou, no caminho Deus ensinou, no caminho Deus deu direções. Para ele sempre vai ser assim. Então, sempre depois da oração, entenda que eu preciso ter ação, que nós precisamos ter ações que condizem com a oração que nós fizemos, para que nós tenhamos esse avaliador, esse patrocinador chamado Deus para aquilo que nós queremos viver. Então essa é a palavra do Senhor, porque a escrita de Deus, me veio algo que eu preciso passar para você. Todo projeto que é estabelecido precisa estar bem feito, bem pronto para que Deus venha patrocinar. Uma vez eu cheguei em um banco, alguns anos atrás, e eu apresentei um projeto para eles, verbal. Aí eles falaram: seu Fábio, eu gostaria de ver o projeto todo pronto, gostaria que você me trouxesse esse projeto aí, com o engenheiro, com tudo feito, tudo organizadinho, que a gente tem interesse sim. Só que de forma verbal eu não consegui, assim, convencer muito. Eu abri talvez uma porta, mas as outras portas só seriam abertas com o quê? Com uma ação de um projeto concreto. Ei, você tem projetos que você tem orado ao Senhor? Comece a executar, comece a exercer justiça sobre esses projetos. Porque Deus certamente já está te aguardando para patrocinar cada um desses projetos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para esse dia, para o seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque você é um Deus que deseja, Senhor, patrocinar os nossos projetos. Você é um Deus que deseja que nós tenhamos vida e vida com abundância. Você é um Deus, Pai, que quer sim fazer de cada um de nós, Senhor, realizadores de grandes coisas. Mas também o Senhor exige de nós dedicação, força de vontade, persistência. Senhor, e acima de tudo, acreditar que o Senhor está conosco, que o Senhor vai sim nos fortalecer, vai sim fazer aquilo que é necessário ser feito. Então eu quero te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre está conosco, sempre nos ouve e sempre, Pai, tem interesse que nós venhamos desenvolver aquilo a qual precisamos desenvolver. Então desde já eu quero te agradecer, te pedir, continue conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. E quero também deixar o convite, lembrando que hoje é quinta-feira, hoje nós temos ali a quinta profética, que ele tem sido quinta-feiras poderosas. Ei, dá para você praticar, cultuar o Senhor, tá bom? Então nós vamos ali para orar, para receber de Deus direções, para que no outro dia a gente venha praticar. Quanto mais nós falarmos com Deus, mais direções nós teremos, mais fáceis serão as práticas das direções. Tá? Deus abençoe e um ótimo dia na paz do Senhor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.